A gente vai falar agora sobre a caneta hidrocor. Também é mais uma possibilidade de se trabalhar. Lembrando que a gente está falando de croquis de obra, né? Esses trabalhos não são o fim, é o meio para uma segunda coisa. Ele não é um trabalho final, então é um esboço. Quem olhou ali o vídeo do carvão vai notar que é muito rápido, traços rápidos e não é um traço firme e contínuo. Então é o traço que a gente vai riscando várias vezes porque ele é um croquis. Tá? É um esboço de algo que vai ser produzido depois. Tá? Ele não é a obra em si. A caneta hidrocor é a canetinha que a gente comenta, né? que a mesma escolar. A gente tem algumas canetas de hidrocor que são próprias, aí sim para trabalho final como obra, mas para a gente trabalhar com esboço, essa caneta hidrocor aqui, que é a canetinha simples, ela serve para nós sim. Tá? Se a gente for olhar um pouquinho na forma com que é o traço dessa caneta, a gente vai notar que a gente não consegue muitas nuances de uma única cor. A caneta hidrocor ela nos dá um traço com a cor chapada. É diferente do que a gente fez com os materiais anteriores. Eu consigo nuances de carvão, eu consigo nuances de lápis de cor, eu consigo nuances do próprio lápis HB ou lápis 6B. Quando eu falo de canetinha, apesar de que a repetição dela faz com que eu consiga que ela fique um pouquinho mais escura, se eu passei a canetinha na folha, ela vai manchar com a mesma intensidade se eu apertar ou se eu tentar passar mais fraca, entende? Então a gente tem essa questão. Eu vou trabalhar com a canetinha, mas ele é uma cor chapada, uma cor muito dura, pura, diferente das outras possibilidades. Voltando a falar aqui das nossas gramaturas, então eu tenho uma gramatura de 75, uma gramatura de 140 e uma gramatura de 300. Se eu for passar a canetinha nessa gramatura de 75, é muito provável que eu tenha um pouco, mas eu tenha esse registro no outro lado da folha, tá? Dependendo da quantidade, a qualidade da caneta de vocês podem procurar na papelaria uma hidrocor profissional para desenho. Ela é, além da ponta dela ser um pouco maior, ela também tem ela é mais molhada. Então, se você passou a caneta aqui, ela vai passar para o outro lado. Tá? Essa canetinha, como ela é um pouco mais simples, mas também funciona para nós, não é tanto, mas ela acaba registrando do outro lado. Tá? Então, eu tenho aqui, numa gramatura de 140, eu tenho aqui numa gramatura de 300. A nuance diferente de cor acontece quando a gente tem, ela está chegando ao fim, tá? Que a gente tem só o pigmento e o líquido dentro da canetinha não está tanto, a gente começa a ver a falha dela. Mas isso não quer dizer que eu estou conseguindo nuances diferentes, quer dizer que eu estou perdendo a minha canetinha. Tá? Esta é uma outra possibilidade de se pensar um croquis. Tá? Vamos pegar mais uma folha para a gente poder experimentar algo feito com a canetinha. Tá? Então eu resolvi fazer uma intervenção num espaço X da cidade. Não vai ser eu quero planejar uma intervenção. E o meu croquis é com a canetinha, tá? Com a caneta hidrocor. Tá? Essa aqui tudo indica que ela já está acabando. Vou encontrar uma outra aqui. Então, uma calçada. Eu resolvi pensar na possibilidade de se trabalhar com uma intervenção aqui. Tá? Vamos supor, eu tenho uma árvore aqui atrás desse muro. Estou lembrando de uma imagem que eu já mostrei numa videoaula anterior. Tá? Vou imaginar que ela vem do lado de frente. Então, é uma outra possibilidade de se trabalhar com essa canetinha. Tá? Vou
Notem que a gente consegue nuances diferentes com canetas diferentes. Não funciona como a gente tinha nos outros materiais. Vou colocar umas flores espalhadas por aqui. Eu resolvi fazer uma técnica, aquela técnica que os grafiteiros usam bastante, que é a técnica do lambe-lambe, né, de colar cartazes aqui com algumas frases. Então é um esboço que eu estou produzindo para eu ter uma noção de qual que é o tamanho do muro, quantos cartazes que eu preciso, para que eu não vá para aquele momento de produção da minha obra e acabe não dando conta daquilo que eu planejei. Eu particularmente raras vezes utilizo a caneta de hidrocor, tá? Eu prefiro a aquarela ou o carvão para trabalhar. Mas é uma possibilidade de se produzir um croquis de uma obra, planejar uma obra, ou eu planejei uma escultura, que depois eu quero modelar, eu planejei um outro trabalho, eu quero trabalhar com uma base de argila, e dessa base eu quero que saiam arames para eu produzir. Então eu vou pensando inúmeras possibilidades, tá? Notem que a gente não fala de traço contínuo, a gente fala daquele traço riscadinho, que é para que eu tenha uma noção do que eu vou trabalhar depois, tá ok?